Vagas de UTI se esgotam e número de casos aumenta cada vez mais rápido. A partir de amanhã, regras de isolamento social ficam mais rígidas. Com pandemia, TSE estuda adiar eleições para novembro. Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2020. O TVU Notícias está no ar. A Polícia Federal realizou hoje pela manhã uma operação para combater a difusão de pornografia infantil juvenil através da internet. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, Extremóis e Mossoró. Cerca de 35 policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão, 5 em Natal e os outros 2 em Extremóis e Mossoró. Essa operação, chamada Storage, é resultado de 5 investigações que tramitaram na Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos. Uma delas foi desdobramento de uma operação deflagrada nos Estados Unidos em 2017 e resultante de ação coordenada do FBI com a Força Tarefa Internacional de Combate a Crimes contra Crianças. Nela se apurou que usuários de vários países estavam disseminando pornografia infantil por meio da Gigatribe, um programa que permite a criação de uma rede privada de compartilhamento direto de dados. A Polícia Federal também descobriu que em um dos inquéritos que compôs o acervo da operação, as imagens de nudez juvenil estavam sendo obtidas por meio de dissimulações e ameaças, inclusive com extorsões financeiras. Após a perícia nos dispositivos apreendidos na operação de hoje, caso imagens ou vídeos retratando cenas de exploração ou abuso sexual sejam encontrados, os infratores poderão responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevêem pena de até 8 anos de prisão. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. A lotação dos leitos de UTI em todo o estado continua alta e o número de pacientes aumenta de forma cada vez mais acelerada. O problema é que o isolamento social continua baixo. Esses números foram divulgados hoje em coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Saúde Pública do RN. Em todo o estado, são 606 pessoas internadas com casos confirmados ou em investigação para a Covid-19. Desse total, 317 pessoas estão em leitos críticos. As altas taxas de ocupação de leitos encontram-se na região oeste, com 100%, região metropolitana, com 93%, e na região alto-oeste, com 83%. Hoje, o estado tem 9.282 casos confirmados para a Covid-19, 378 óbitos confirmados e 68 em investigação. Nas últimas 24 horas, 3 pessoas vieram a óbito. O número de suspeitos já chega perto dos 20 mil. A subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP, Alessandra Lucchesi, comentou que testes continuam sendo distribuídos diariamente para as regiões de saúde mais afetadas pela pandemia. Em relação ao RT-PCR, o Estado ainda tem disponível 37.028 kits em seu estoque na rede estadual, porém a gente já tem esse fluxo, né, de entrega desse material para os municípios sendo regular todos os dias da semana. Além disso, nós temos também a realização de testes rápidos, o exame o qual é indicado a partir do 7º dia de sintomas, certo? Nessa perspectiva, o Estado já distribuiu para seus municípios 51.400 testes rápidos, sendo 38.990 ainda disponíveis nos estoques municipais. Em relação à testagem, nós temos sim uma alteração nos grupos prioritários para a realização do RT-PCR. De acordo com a nota técnica 10, que foi lançada no dia de ontem, nós tivemos a ampliação para também a realização do RT-PCR aos profissionais de segurança que estão na ativa. Então, além dos profissionais que trabalham em instituições de longa permanência para idosos, além dos pacientes que estejam sintomáticos acima de 60 anos, que sejam profissionais de saúde ou que possuam comorbidades, agora também está como grupo elegível todos os profissionais da segurança para a realização desses testes.
As regras de isolamento social vão ficar mais rígidas a partir de amanhã. O decreto com as medidas deve ser publicado ainda hoje. O decreto vai seguir com as regras de fechamento do comércio e serviços não essenciais. Nessa nova edição, o governo vai suspender o funcionamento de salões de beleza, barbearias e armarinhos, que no decreto anterior estavam como serviços essenciais. Além da retirada desses estabelecimentos, o novo decreto terá regras mais rígidas para a fiscalização. A meta é elevar os atuais índices de isolamento domiciliar entre os potiguares. Na avaliação do governo estadual, o crescimento do número de infectados está ligado aos baixos índices de isolamento, que registram em média 40%, onde o ideal é 70%. O secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, afirmou que o decreto terá validade até o dia 16 de junho. O governo do estado, hoje é dia 4 de junho, onde vence o decreto atual. O governo do estado, ouvindo o nosso comitê científico, ouvindo a nossa Secretaria de Saúde, decidiu publicar um decreto, o próximo decreto, que vai ser publicado ainda hoje, numa edição extraordinária do Diário Oficial. Ele traz uma necessidade de a gente fazer com que cresça a taxa de isolamento social. Como o professor Ricardo Valentim estava falando agora, a nossa grande dificuldade no momento é fazer com que o índice de isolamento ele venha para os patamares que nós iniciamos essa pandemia. Mediante esse cenário, as regras que nós estamos estabelecendo são regras mais restritas. Nós necessitamos que as pessoas, mais do que nunca, fiquem em casa, somente saiam para atividades, para cumprimento daquelas atividades que são consideradas sociais ou essenciais. Essas atividades essenciais, nós fizemos apenas 2 alterações dentro desse contexto do Pacto pela Vida. Foi a retirada dos salões de beleza e armarinhos. As demais atividades essenciais, elas permanecem no rol de atividades permitidas. O secretário de Segurança Pública do RN, Francisco Araújo, também reiterou a importância do isolamento social e disse que a fiscalização será intensificada em todo o estado, em parceria com os municípios. Hoje iniciamos a Operação Pacto pela Vida. Então, já desde as primeiras horas da manhã, em alguns municípios de Natal, região metropolitana e algumas cidades do interior, já teve início a operação. O que é a Operação Pacto pela Vida? É um esforço do governo do estado do Rio Grande do Norte, da professora Fátima Bezerra, nossa governadora, em fazer a integração com os municípios do Rio Grande do Norte, os 167 municípios, para fazer ações de isolamento social. E o Sistema de Segurança Pública, através da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, estarão agindo de forma integrada com as pessoas do município, os agentes de saúde, as guardas municipais, os agentes de trânsito do município, onde a polícia, o sistema de segurança pública for chamado. Olha só, a Justiça Estadual negou o pedido de lockdown com o fechamento total de serviços não essenciais feito pela Associação dos Juristas pela Democracia. O pedido foi feito na última segunda-feira. O pedido para a forma mais rigorosa do isolamento social, o lockdown, feito pela Associação dos Juristas pela Democracia, foi realizado através de uma ação civil pública no dia 1º deste mês. Pelo processo, a associação pede o fechamento total de serviços considerados não essenciais nos municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremóis. De acordo com a associação, o pedido considerou os altos índices da Covid-19 nessas cidades e foi feito após uma reunião com representantes da saúde pública e especialistas. Na decisão que negou o pedido, o juiz Francisco Seráfico, da 6ª Vara da Fazenda, alega que é dever do Poder Executivo decretar o lockdown e que a Justiça só deve interferir em situações excepcionais, como em caso de omissão.
Entretanto, para o juiz não há omissão ilícita, já que estão sendo implantadas medidas concretas pelos poderes estaduais e municipais. A Associação dos Juristas pela Democracia afirmou que deve recorrer. E com o prolongamento da crise provocada pelo coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral estuda adiar as eleições para o mês de novembro. Enquanto a nova data não é definida, os prazos eleitorais continuam valendo. Hoje, o TSE aprovou a realização de convenções partidárias virtuais. Em reunião com os 27 presidentes dos tribunais regionais eleitorais, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, acenou com a real possibilidade da mudança do dia das eleições municipais de 2020, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Presente na reunião, o presidente do TRE, do RN, o desembargador Glauber Rego, informou quais seriam as datas para a realização do pleito municipal. O desejo é de realizar a eleição ainda em 4 de outubro, mas acredita pouco provável. E, diante disso, o adiamento, que ele seja por um curto período. E aí ele já apresentou 2 datas como alternativa. A data de 15 de novembro para o primeiro turno e naquelas cidades em que ocorrerá o segundo turno, 6 de dezembro. E disse ele, questionou de todos os presidentes como estava sendo o acompanhamento do calendário eleitoral e foi uma unanimidade de que todos estão conseguindo aí realizar a sua missão, as suas tarefas. Enquanto não há confirmação da mudança do dia da votação, o calendário eleitoral segue com seus prazos. E em sessão plenária do TSE hoje, foi aprovada a realização das convenções partidárias por meio virtual, mantendo o período de 20 de julho a 5 de agosto para a sua realização, conforme proclamou o resultado hoje pela manhã o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Os partidos políticos podem realizar convenções em formato virtual para a escolha dos candidatos que disputarão as eleições. Segundo, as convenções em formato virtual devem seguir as regras e procedimentos previstos na legislação e nas resoluções do TSE, além de respeitarem as normas partidárias e a democracia interna das legendas. Terceiro, os partidos têm autonomia para utilizarem as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as suas convenções. O mês de maio foi marcado pela maior desvalorização do real ante o dólar dos Estados Unidos. A queda da moeda se agravou com a pandemia da Covid-19 e a crise política no país. A queda do real ante o dólar este ano foi uma das maiores que já existiu em termos nominais e reais desde a sua criação. De acordo com o boletim Focus, divulgado nas últimas semanas pelo Banco Central e que reúne as informações mais importantes da nossa economia, os bancos estrangeiros consideram o real como moeda mais tóxica, com desempenho pior que a de países como a África do Sul e México. Entre os fatores que contribuem para este cenário, além da pandemia, estão os juros baixos, as incertezas políticas e econômicas. O real desvalorizou um tom um pouco acima, devido a um problema da crise em si, mas também dos impactos que essa crise tem dentro do processo do sistema econômico brasileiro, né? Você tem um problema da crise política que se agrava e que manda sinais negativos, ou seja, de que medidas demorarão a ser adotadas, ou que a crise sanitária e a crise econômica decorrente dessa crise sanitária se estenda mais do que se estenderia se fossem adotadas medidas mais precisas ou tivessem movimentos mais claros. Então, o Brasil é visto como que a crise ela vai ser um pouco mais longa, mais profunda, então os agentes que têm investimentos em reais tendem a se livrar rapidamente do real porque percebem que a economia brasileira ela patinará por mais tempo ou se aprofundará de maneira mais intensa do que outras economias. No começo da semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a saída de capital estrangeiro do país no período da pandemia é superior à média observada nos países emergentes. A desvalorização da moeda brasileira dificultou o mercado das importações. Com isso, ficou mais caro importar produtos como vinho, trigo, celulares e eletrônicos produzidos fora do país, bem como aumentou o preço do combustível e das passagens aéreas. A crise do real também afastou investidores estrangeiros. Alguns investidores que pretendiam fazer investimentos no Brasil e começam a retirar seus investimentos, começam a fazer
trocar real por dólar para levar para outro mercado, né? Então, essa característica tóxica é justamente sintoma de que o Brasil está se tornando um ambiente pouco convidativo a investimento, ou os investidores estão vendo no longo prazo, né, que o Brasil vai passar por essa crise de maneira muito mais longa do que outros locais. Mesmo com a queda do dólar frente ao real nos últimos dias, em 2020 a moeda brasileira desvalorizou mais de 30% ante ao dólar. No início do ano, a moeda norte-americana custava R$ 4,01. Em maio, chegou à máxima de R$ 5,90. Dados sobre investimento estrangeiro na Bolsa de Valores mostram que foram retirados mais de 70 bilhões de reais da Bolsa no período de janeiro a maio deste ano e que no primeiro trimestre de 2020 o investimento direto foi o menor dos últimos 5 anos. O Credit Suisse, um dos líderes entre os bancos de investimentos estabelecido no Brasil desde 1990, prevê que o dólar tocará os R$ 6,20 ainda neste ano. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. Bom, e com a prorrogação da entrega das declarações do imposto de renda, uma empresa de contabilidade de Natal realiza de forma gratuita o serviço para profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Falta tempo e paciência para os profissionais de saúde que estão enfrentando a crise do coronavírus de perto. O problema é que os boletos não esperam, muito menos a Receita Federal. Mesmo com o prazo estendido na entrega da declaração, o dia 30 de junho está chegando. Por isso, essa empresa de contabilidade da capital resolveu ajudar. De fato, o ritmo dos escritórios de contabilidade está intensificado nos últimos meses. A Receita Federal estima receber 32 milhões de declarações esse ano, mas cerca de 17 milhões foram entregues. Entre os contribuintes que faltam enviar suas declarações, inúmeros profissionais da área de saúde estão entre elas. E aí onde surgiu a ideia. Enquanto contador, posso auxiliar os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente do Covid-19 a enviarem as suas declarações. A ideia, na verdade, é que eles possam focar suas energias no que eles fazem de melhor, salvar vidas. As categorias de profissionais contemplados são enfermeiros e técnicos, e o atendimento é feito de forma online. Toda a documentação pode ser enviada por e-mail para que possamos analisar e confeccionar essa declaração. Este serviço só está disponível para enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão na linha de frente do Covid-19 e que recebam rendimentos de até 3 fontes pagadoras e que precisem enviar a declaração simplificada. As vagas são limitadas, como explica o contador Paulo Eduardo. Estão sendo disponibilizadas 20 declarações gratuitas. O serviço será oferecido até atingirmos esse limite. Quem tiver interesse pode entrar em contato através do nosso Instagram, @fluxoscontábeis, ou pelo WhatsApp 84992262913. E para quem está com saudades dos espetáculos apresentados na Casa da Ribeira, uma boa notícia. O espaço vai reativar o canal no YouTube para a apresentação de conteúdos gravados por artistas. Uma alternativa para apreciar o teatro durante a quarentena. Enquanto a pandemia vive lá fora, o casarão centenário onde habita o espaço cultural Casa da Ribeira segue fechado. Testemunha de tantos espetáculos, sem a presença do público desde o início da quarentena, a casa luta para se manter viva. Como alternativa aos encontros presenciais, resta o espaço virtual. Nesses tempos pandêmicos, a Casa da Ribeira está buscando formas de se transcriar, recriar a sua forma de existir. E uma delas, que está sendo uma prática de muitos artistas, é a programação online. A gente vem estudando essa forma, não queríamos fazer apenas uma live ou uma sequência de lives, mas a gente queria continuar cumprindo o nosso papel de educação e cultura. Com isso, a gente está ativando o nosso YouTube, youtube.com/Casa da Ribeira TV. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. E a partir do próximo domingo, dia 7 de junho, o canal do YouTube da Casa da Ribeira será abastecido com novos conteúdos gravados por artistas com seus celulares dentro de suas casas. A estreia acontece às 10 da manhã com programação infantil.
já começa agora, nesse domingo, com uma mostra para infância, chamada Fica, que vai ter história, e a gente vai ter contação de histórias aos domingos nesse canal, com artistas aqui do Rio Grande do Norte. E também estamos começando oficinas e outros projetos de formação e fruição. Então é isso, a Casa da Ribeira está online e vai continuar presente no nosso cotidiano até que a gente consiga reabrir e pensar uma nova forma de existência. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa.